cristão, nessa era que nós estamos vivendo, nesse tempo que estamos vivendo? Você acha difícil? Parece que é um tempo anticristão. Nosso mundo parece cada vez mais contrário às ideias e aos valores cristãos. Parece que existe uma campanha para empobrecer ou ridicularizar os valores cristãos. A gente sente que cresce na nossa sociedade moderna uma certa antipatia pela mensagem do cristianismo. É estranho o tempo que a gente está vivendo. Nós somos acusados de reacionários, antiquados, ultrapassados. Os nossos valores tão caros, sobre os quais a nossa sociedade foi construída, esses valores estão sendo discutidos e estão sendo contestados. Não dão mais valor à nossa voz, não dão mais valor à nossa mensagem. Como a gente pode lidar com esse antagonismo que a gente vive no nosso mundo? Nossa cultura atual parece estar com a moral em queda livre e ainda assim se sentindo. Que estranho isso. Se a gente pensar em alguns valores cristãos, a gente vai logo ver que o nosso mundo os está abandonando. O casamento, por exemplo, está sendo reformulado, redefinido. O conceito de família está incompleta afronta ao conceito de família na Bíblia. A santidade da vida humana está sendo tirada por pivetes nas esquinas das grandes cidades. Por que isso, irmãos? Será que nós apenas nos conformamos com a cultura ao nosso redor? Será que nós deixamos de ser combativos com os nossos valores? Ou será que nós devemos avançar com o Evangelho, trazendo Jesus, trazendo Cristo para dentro da nossa cultura? Será que a gente ainda pode manter a esperança quando tudo parece tão sem esperança nesse mundo? Como é que a gente pode permanecer centrados em Cristo quando a nossa cultura está se tornando cada vez mais ácida ao cristianismo? Como? Como se manter cristão num mundo anticristão? Essas são as perguntas que a primeira e a segunda carta do apóstolo Pedro tentam responder. Pedro tenta responder isso quando ele escreve sua primeira e sua segunda carta. Então hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens baseada nessas cartas de Pedro, principalmente na primeira, ou num primeiro momento só na primeira, e eu estou chamando essa série de mensagens de Cristãos no século 21, kit de sobrevivência. Como sobreviver nesses dias de antagonismo cristão, nesses dias em que nós cristãos somos combatidos por todos os lados. Então, a fim de aplicar essa palavra ao nosso mundo, a palavra de Deus ao nosso mundo, nós vamos ver essa carta nas próximas semanas como a carta do apóstolo Pedro à segunda igreja. Nós vamos ver assim, Pedro escreveu para nós. Será que eu poderia encorajar você a ler essa carta pelo menos uma vez por semana? Uma vez por semana, nas próximas várias semanas que nós vamos estudá-la? Você vai ler essa carta pelo menos uma vez por semana. São apenas 105 versículos.
E nós vamos encontrar nesses 105 versículos uma enorme variedade de conceitos, valores que a gente precisa continuar defendendo nos dias de hoje, no mundo moderno. E à medida que a gente mergulhar nesse texto, é minha oração que quando o povo de Deus se reunir para ouvir a palavra de Deus, que a gente possa crescer, que a gente possa se aprofundar na nossa caminhada com Cristo, e que possamos entender o que nos foi dado em Cristo, e que sejamos mais equipados para anunciar o Evangelho de Jesus nessa nossa cultura ao nosso redor. São ambições que eu tenho quando eu inicio essa série de mensagens. Vamos pensar no tempo em que essa carta foi escrita. Em julho, 18 de julho, o ano era 64 depois de Cristo, na cidade de Roma. Roma sofreu um grande incêndio, durou 6 dias, a cidade inteira incendiada, 6 dias. O imperador Nero, que era o líder do Império Romano naquela época, enquanto Roma era incendiada, ele tocava loucamente o seu violino. Os historiadores nos dizem que é provável que o próprio Nero tenha começado esse incêndio. Mas quando o incêndio ficou fora de controle, os cidadãos romanos se revoltaram e então Nero culpou os cristãos. Foram os cristãos que colocaram fogo em Roma. E isso, claro, desencadeou um incêndio de perseguição contra os crentes. E eles foram espalhados para outras partes do Império Romano. Nero foi brutal com os crentes. Ele prendia os crentes. Ele mandava jogar alcatrão sobre o corpo dos crentes. Em seguida ele ateava fogo aos crentes. E ele usava esses corpos incendiados, ainda vivos, como tochas humanas, para iluminar suas festas dadas em seu jardim. Nero era brutal com os crentes. Ele mandava cobrir os crentes com peles de animais selvagens. Em seguida ele soltava os seus cães de caça, apenas para estraçalharem os cristãos. Ele também crucificou muitos cristãos. Ele dilacerou cristãos com facas quentes. Ele alimentou os leões com os cristãos apenas por esporte. Gente, os cristãos perseguidos por Nero não estavam perdendo apenas o seu status na sociedade, eles estavam perdendo a sua vida, E aí é nessa cultura hostil, é nesse tempo hostil que Pedro escreve sua primeira e segunda carta. Pedro escreve movido por isso, debaixo da perseguição de Nero, no mundo anticristão, Pedro escreve essas 2 cartas. Você entende a motivação por trás do coração do escritor? Agora vamos voltar para o nosso mundo. Gente, à medida que as coisas se tornam cada vez mais hostis ao cristianismo, aos cristãos na nossa cultura, é imperativo que a gente saiba algumas coisas. É imperativo que a gente saiba, por exemplo, quem nós somos, de onde nós viemos, como nós devemos viver a vida aqui nesse mundo e o que Deus nos tem dado. São coisas que a gente precisa saber. Sabe, a gente vive uma era em que os próprios cristãos estão se convencendo que não tem nada a ver. Nada a ver. Sabe, quando a igreja tenta defender os seus valores, mesmo dentro da igreja, nós encontramos cristãos que usam o argumento bíblico do não tem nada a ver isso. Sabe como? Quando nós ensinamos a palavra e doutrinamos o próprio povo reage dizendo, isso não tem nada a ver, isso é coisa da cabeça do pastor, isso é invenção dele. Então, queridos, é de fato um tempo estranho que a gente está vivendo, em que os valores são questionados não só lá fora, mas aqui dentro.
Por isso é importante a gente ter algumas convicções. Convicções são coisas pelas quais a gente morre, mas não abre mão. A gente morre pelas convicções, mas não se deixa dobrar. Convicções. E é dessa maneira que Pedro começa a sua carta, com convicções. O primeiro e o segundo versículo da sua carta são versículos cheios de convicções. E são coisas que eu e você precisamos saber. Em primeiro lugar, nós precisamos saber quem nós somos. Olhe para a frase de abertura no versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele se apresenta. E o que Pedro diz a respeito de si mesmo? Em primeiro lugar, Pedro diz que ele é salvo. Salvo. Pedro era realmente um paradoxo. Um paradoxo. Enquanto Pedro é citado na maioria das listas dos apóstolos como sendo o primeiro apóstolo, enquanto ele diz ou fez algumas declarações poderosas na Bíblia, ele afirma a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao mesmo tempo, Jesus disse para Pedro: arreda de mim, Satanás. Estranho, não é? Ele é ao mesmo tempo o principal, ou um dos principais discípulos, e ao mesmo tempo ele comete coisas tão estranhas. John MacArthur observa que quando Pedro agia como pecador, Jesus o chamava de Simão. Mas quando Pedro agia como Deus queria que ele agisse, ele o chamava de Pedro, a rocha. E aí é impressionante que ele mesmo não se chama mais de Simão aqui, ele se chama de Pedro. Por quê? Porque ele foi transformado. Querido, se você é salvo, você tem uma nova identidade, um novo nome, pelo menos o nome de cristão. E se você negou, ou se você se afastou de Jesus, de alguma maneira, você pode ter um novo começo, assim como Pedro teve. Ele recomeçou, e aí ele recomeça como Pedro. Depois que ele nega Jesus, ou enquanto ele nega Jesus, ele é Simão. Mas quando ele então recomeça sua caminhada com Jesus, ele é Pedro. Ele tem certeza que ele é um novo homem. Um dos meus versículos favoritos sobre a ressurreição é quando Jesus voltou para Maria no jardim e disse lá em Marcos 16: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. É interessante, Pedro era discípulo, então naturalmente ele estaria incluído no primeiro que vai receber as notícias. Ele é discípulo, mas Jesus faz questão de citar: vá, diga aos discípulos e a Pedro. Jesus queria que Pedro soubesse que havia esperança para ele, que havia fracassado, que havia negado. As negativas de Pedro não o desqualificaram, você viu isso nas mensagens do Gente Como a Gente. Em seguida, lá em João 21, Pedro foi recomissionado pelo próprio Jesus. Jesus disse: cuide das minhas ovelhas, Pedro, cuide das minhas ovelhas. Então, enquanto a gente estuda essa carta de Pedro, nós somos algumas ovelhas de quem Pedro ainda está cuidando. Meu desafio para você, ao longo dessas próximas semanas, de ler a primeira carta toda semana, até o fim dessa série, é deixar que você seja pastoreado pelo pastor Pedro. Faz isso, toda semana, daqui para frente, até o fim dessa série, vai levar várias semanas, leia, releia 1 Pedro. Pedro diz em primeiro lugar: eu sou salvo. Querido, é isso que eu e você precisamos lembrar quando a gente estiver sendo confrontado com os valores desse mundo. Eu sou salvo, não sou mais quem eu era, sou salvo. Segundo, Pedro sabia que ele era enviado, e é isso que a gente precisa saber também. Enviado. Pedro é um apóstolo. Pedro, apóstolo. A palavra apóstolo significa mensageiro. Mensageiro, ou ainda enviado, aquele que é enviado. Quando ligado ao nome Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, isso é o ofício do apóstolo. Ele foi enviado
por Jesus. Irmãos, não há mais apóstolos hoje em dia. Não há mais. Existem homens que requerem para si o título de apóstolo, porque não tem mais título tão sublime, não é? Acho que o próximo título é Cristo, mas ninguém quer ser Cristo, porque você sabe, o Cristo morre na cruz, não é? Então eles não se contentaram com pastores, nem com bispos, agora eles são apóstolos. Mas não existe mais apóstolos no sentido bíblico. Os apóstolos, o último apóstolo foi Paulo, comissionado pelo próprio Cristo no caminho para Damasco. E Cristo o envia às nações. Mas, irmãos, num sentido ainda muito real, eu e você, ou qualquer cristão, é um apóstolo, porque nós somos enviados pelo Salvador. Como enviados por Ele, nós somos enviados para proclamar o Evangelho, edificar vidas, servir ao próximo, viver em comunhão uns com os outros e adorar a Deus. A gente precisa lembrar que a gente está nesse mundo e a gente tem uma missão. Querido, você sabe quem você é? Você sabe. Você é salvo. Agora, você sabe que você foi enviado por Deus a esse mundo com uma missão? Ninguém está aqui de graça, ninguém veio a esse mundo a passeio. Existe uma missão que a gente precisa cumprir. E você começa a cumprir essa missão quando você entende os propósitos de Deus para a sua existência. Você está aqui para proclamar o Evangelho, edificar vidas, servir ao próximo, viver em comunhão com o povo de Deus e adorar a Deus. Essa é a sua missão. Então, em primeiro lugar, nesse mundo anticristão, saiba quem você é. Você é salvo e enviado por Deus. Segundo, nesse mundo nós precisamos saber de onde nós viemos, de onde viemos. O versículo 1 continua dizendo: aos eleitos de Deus, não é? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escreve aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos, e aí ele cita várias cidades e regiões. Olha, fazia 2 ou 3 anos que eu morava em Itaperuna, e a Câmara dos Vereadores me concedeu o título de cidadão itaperunense. Isso é um título, isso é uma honra concedida às pessoas que residem aqui, mas não são daqui. Eu tenho esse título honorífico, mas a minha origem não é daqui. Eu sou considerado cidadão itaperunense pela Câmara, mas eu não sou daqui. A minha origem é outro lugar. Pedro sabia disso, e Pedro tinha absoluta certeza, primeiro, que nós somos estrangeiros nesse mundo, estrangeiros. Queridos, somos estrangeiros que vivem numa terra cada vez mais estranha para nós. A palavra peregrino se refere a um residente temporário, a alguém que está só de passagem, num lugar que não é dele. Então aqui está a questão: se você é um seguidor de Jesus, esse mundo não é a sua casa, você não é daqui. Filipenses 3:20 diz que a nossa cidadania, porém, está nos céus, ou seja, somos cidadãos dos céus. Nós devemos sempre nos sentir um pouco como se nós estivéssemos com um visto de visitante aqui nesse país, nesse mundo, porque o seu verdadeiro lar não é aqui, é no céu. Agora, infelizmente, algumas pessoas se agarram tão firmemente a esse mundo, achando que é desse mundo que eles vão extrair todo sentido de identidade, todo significado de existência. Querido, o cristão existe não por causa do mundo, o cristão existe por causa do céu. Nós somos cidadãos dos céus. Agora, queridos, é tão fácil a gente pensar que o que existe de fato, ou tudo o que existe, é apenas esse mundo, não é verdade? Quantas vezes você se pega pensando no mundo espiritual? Quantas vezes? Por dia, por semana, por mês, último mês. Quantas vezes você pensou no reino de Deus, no mundo espiritual, no céu de Deus?
Como é fácil ficar dependente de todas essas coisas aqui, quando nós olhamos para as pessoas, para as posses, para os prazeres, para as outras atividades, e a gente pensa, essa é a fonte do meu prazer, essa é a fonte da minha satisfação. Isso nunca vai funcionar. Gente, nós viemos de outro mundo, nós somos feitos de outro lugar, ou para outro lugar. C.S. Lewis foi quem disse, uma vez que os cristãos têm em grande parte deixado de pensar no outro mundo, eles se tornaram tão ineficazes nesse mundo. Porque a gente está se confundindo com esse mundo, gente. A gente não quer ser mais estrangeiro nesse mundo. A gente não se sente mais confortável em ser estrangeiro nesse mundo. A gente quer ser desse mundo. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema, porque a gente está se acomodando a esse mundo. E é por isso que o mundo tão facilmente está entrando na igreja. Na verdade, não é o mundo que está entrando na igreja. É a igreja que tem convidado o mundo para entrar, trazendo lá de fora todos os seus valores mais vis para dentro da igreja. Quando o escritor aos Hebreus lista os heróis da fé no capítulo 11, ele mostra que esses heróis da fé entenderam muito bem que eles não eram daqui. O versículo 13 diz assim: reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Foram heróis porque sabiam que não eram daqui, a origem deles é de outro lugar. Pedro bate nesse tema várias vezes, pelo menos mais 2 vezes nessa sua carta. Se você for até o versículo 17, você vai ver Pedro dizendo: portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Olha, ele diz, estamos aqui só de passagem, gente. Se você for ao capítulo 2, o versículo 11, você vai ver Pedro dizendo: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pedro estava muito ciente, nós não somos desse mundo. Quando Ló, sobrinho de Abraão, deixou de ser estrangeiro, fixou sua residência em Sodoma, todos os seus valores viraram fumaça. E é isso que está acontecendo com o cristão do século 21. Na verdade, você não tem que viajar para um país estrangeiro para se sentir como um estranho. Sempre que o evangelho de Jesus mudar a sua vida, nada é mais a mesma coisa. Nada é mais a mesma coisa. Uma vez que você transferiu sua fidelidade para Jesus, os outros vão pensar que você é um pouco estranho. É assim mesmo. Nós não somos estranhos porque a gente quer ser estranho. Nós somos estranhos porque o mundo é estranho aos valores de Deus. E se você se adequa aos valores de Deus, você vai ser estranho para o mundo. Não tem como ser diferente. Semana passada eu ouvi uma história de um menino que foi até o pastor e perguntou: pastor, eu posso beber? O pastor falou: pode. Pastor, eu posso fumar? O pastor disse: pode. Pastor, eu posso ir a show? O pastor disse: pode. Pastor, eu posso sair com todas as meninas que eu quiser? O pastor disse: pode. E o menino começou a pensar: esse pastor é legal, esse pastor é bacana, eu posso tudo. Pastor, o que eu não posso? O pastor disse: não pode ir para o céu. Você entende? Você entende? Porque se você é de Jesus, você vai ser estranho a esse mundo. Se você está voltando para o céu, né? Voltando para o céu, meu querido, acredite, o mundo vai achar você esquisito. Não é porque você tem que ser esquisito, não é isso. Eu não sou esquisito porque eu quero ser esquisito ao mundo, estranho ao mundo. Não é isso, gente. É porque os valores que a gente defende não são mais defendidos pelo mundo. Não são mais. Quando você diz: não, eu não vou ao futebol domingo de manhã. Por que não vai? Porque eu vou à igreja. A turma vai achar que você não está batendo bem da cabeça. É isso. Se você decidir não receber propina por causa da sua fé, você é um policial cristão,
e alguém lhe oferece propina para deixar passar com aquele carregamento de droga, e você diz: não, eu não aceito propina, você está preso pelas drogas e preso por tentar corromper um policial, a turma vai achar, você está louco. Se você é um adolescente cristão, e você está se esforçando para viver para Jesus, você vai ser estranho na escola, claro. Se você escolher o caminho da pureza, seus amigos vão pensar que você está agindo como peregrino, puritano. Se você é solteiro e você escolhe só namorar cristão, seus amigos podem pensar que você está perdendo alguma coisa boa. Você entende? Quando você se identifica publicamente com Jesus Cristo, por meio do batismo, as pessoas vão pensar que você está vivendo como um estrangeiro nessa terra. Você não é desse mundo. E se você for desse mundo, você não está indo para o céu. Um pastor diz a respeito de 1 Pedro. 1 Pedro é uma boa palavra para os exilados que foram empurrados para as margens da sociedade. Não dá, gente, não dá para andar em comunhão com a sociedade e ser um cristão. Agora, olha bem, eu não estou dizendo que a gente tem que ser os antipáticos da sociedade, não é isso. Você sabe muito bem que nós usamos todas as estratégias válidas para conquistar as pessoas lá de fora. Você sabe disso, que trabalhamos assim. Mas o que eu estou falando se refere a valores, a princípios. Os valores e princípios que nós abraçamos não são os mesmos valores e princípios do mundo. Não são. E nem adianta dizer que não tem nada a ver. Somos estrangeiros desse mundo. De onde viemos? Nós viemos de Deus. Mas Pedro também diz que nós fomos espalhados por Deus. De onde viemos? Fomos espalhados por Deus. Pedro fala da dispersão no versículo 1. Dispersão significa isso, espalhados. O povo de Deus tinha sido disperso pelo mundo do Império Romano. Gente, Deus ainda espalha o seu povo exatamente por onde Ele quer que eles estejam, a fim de que possam cumprir a sua missão e viver para a sua glória, seja em Itaperuna ou em qualquer outro lugar desse planeta. Nós estamos lá para cumprir a missão que Deus nos deu e viver para a glória dEle. É isso. A mim me parece que onde quer que você viva, Deus vai poder dizer para você: essa é a minha cidade favorita para você agora, mas lembre-se, você é um estrangeiro nessa terra e está vivendo aqui para semear a semente do Evangelho, então vai e faça isso. Em Atos 1:8, os crentes são ordenados: levem o Evangelho a todos os lugares, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Bom, eles resolveram que não, nós vamos ficar em Jerusalém, nós não vamos sair daqui, está muito bom aqui. Não vamos nos espalhar para pregar o Evangelho. O que Deus faz? Atos capítulo 8, versículo 1, nós vemos que Deus envia uma perseguição. Deus envia uma perseguição. E aí os cristãos começam a ser presos, alguns julgados, condenados e mortos. Aí o que os outros cristãos fizeram? Fugiram de Jerusalém. A ordem é: saia de Jerusalém e leve o Evangelho até os confins da terra. Não vamos, então perseguição para vocês. E aí eles começam a fazer isso. Eles saem, Atos 8:1, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Aí o que diz o versículo 4? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Olha Deus forçando o povo dele a sair. Embora não tenhamos comunhão com esse mundo, a gente tem que ir a esse mundo e pregar o Evangelho. Gente, primeiro nós precisamos saber quem nós somos. Somos salvos e enviados. Segundo, nós precisamos saber de onde viemos. Terceiro, nós precisamos saber como viver. Como viver. Versículo 2 diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Esse texto é tão lindo, gente. Você percebe nesse texto a trindade? O texto fala de Deus o Pai, o texto fala do Espírito Santo e o texto fala de Jesus Cristo. Os três
agem sobre a nossa vida. Primeiro, o texto fala, nós somos escolhidos pelo Deus Pai, escolhidos. Diz o texto assim, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Não tenha medo das palavras escolhido e pré-conhecimento. Não tenha medo da doutrina da eleição. Não tenha medo. Você não precisa ter medo dela. Você foi escolhido por Deus para ser salvo. Essa doutrina nos ajuda a ver que Deus nos escolheu para salvação e para semear a semente do Evangelho onde quer que nós formos, soberanamente espalhados. Não tenha medo dessa doutrina. A gente não tem tempo para mergulhar na doutrina da eleição ou na doutrina da responsabilidade humana, mas deixe-me dizer uma coisa para você: elas não são contraditórias, na verdade elas são complementares. Deus nos escolhe e nós somos responsáveis em responder sim ou não. Eu gosto do pregador batista Charles Spurgeon. Perguntaram para Spurgeon, como é que você concilia a soberania de Deus com a responsabilidade do homem? Spurgeon disse, eu nunca concilio quem já é amigo. Eleição e responsabilidade humana já são amigos, não são doutrinas opostas. Jesus coloca esses dois amigos sempre juntos. João capítulo 6, versículo 37, todo que o Pai me der. Isso é eleição, é o Pai quem dá. Virá a mim, e quem vir a mim é responsabilidade humana. O Pai elege, eu escolho. Você entende? Mais ainda, Atos capítulo 13, esses dois versículos, 39 e 48, falam da eleição e da responsabilidade humana. Todo aquele que crê, responsabilidade humana, é justificado. Mas o versículo 48, e creram todos os que haviam sido designados, é a eleição de Deus. Você foi escolhido por Deus. Se você é um crente, você foi escolhido por Deus para ser um crente, mas você só é crente quando você responde à escolha de Deus. Escolhido por Deus, é assim que você tem que viver nesse mundo. Eu fui escolhido por Deus para ser quem eu sou. Segundo, santificado pelo Espírito Santo. Ser santificado é ser separado para uso exclusivo de Deus. Uso exclusivo de Deus. Tudo que temos nos foi dado, por isso nós não podemos deixar de dar de volta para Deus. E nós fazemos isso porque nós obedecemos a Deus. Nós vivemos nesse mundo em mudança, mas nós precisamos ser lembrados de que as coisas importantes não mudaram, gente. Quando a gente fala casamento, sexo é para depois do casamento. Quando a gente fala que o jovem cristão tem que casar virgem, a moça, o moço, quando a gente prega e ensina isso, isso nunca vai ficar antiquado, nunca. É valor, é princípio, não é modinha. Modinha passa, modinha muda. Eu vejo fotos de quando eu cheguei aqui na igreja 18 anos atrás, eu usava camisa de manga e gravata. Que coisa esquisita! Moda muda. Pastor naquela época andava assim, né? Com cara de pastor. Com cara de pastor. Moda muda, valor não muda, princípio não muda. Nunca vai ficar fora de moda, menina, você se casar virgem. Nunca vai ficar fora de moda, rapaz, você se casar virgem. Não, pastor, tem que fazer um test drive para ver se funciona. Pelo amor de Deus! Vai funcionar. Não, tem que ver se tem compatibilidade. Vai ter, você é homem, ela é mulher, vai ter compatibilidade. Você a ama, ela te ama, você respeita, ela te respeita, vai funcionar muito bem. Se os dois usarem principalmente a cabeça e o coração.
Coisas importantes não mudam. Coisas importantes não vão mudar se a gente mantiver as nossas prioridades em ordem. Viva uma vida santa pelo Espírito Santo. E você também é marcado por Jesus Cristo. Esse texto fala do sangue de Jesus. Você é marcado. Primeiro, você precisa saber quem você é. Segundo, você precisa saber de onde você vem. Terceiro, você precisa saber como viver nesse mundo. Quarto, você precisa saber o que nos foi dado. O que nos foi dado. Pedro termina a última frase do versículo 2: graça e paz lhes sejam multiplicadas. O que nos foi dado? Resgate através da graça. A palavra graça significa presente. Especificamente ela se refere a um favor que Deus faz a você e você não merece. É um beneficiário da graça de Deus, você. Pedro também foi beneficiário da graça de Deus. Pedro menciona a palavra graça pelo menos uma vez em cada capítulo dessa carta. Na verdade, se você ler a carta, você vai perceber, Pedro usou essa palavra 10 vezes nessa carta, 10 vezes. Nós certamente não merecemos ser resgatados, mas Ele nos resgatou, resgatados pela graça. Mais ainda, o que nos foi dado? Reconciliação através da paz. Gente, a Bíblia diz que por causa dos nossos pecados nós estamos em guerra com Deus, somos inimigos de Deus, e Deus estava brigado, chateado conosco. Só pelo sangue de Jesus e o perdão dos nossos pecados é que nós podemos nos colocar do lado de Deus. Querido, você já reparou que quando você está passando por uma dor ou uma perseguição, é esse momento em que você está mais profundamente ciente da graça e da paz? É quando você passa por perseguição, por luta, aí você dá valor à graça, aí você dá valor à paz. Pedro diz assim: olha, tomara que a graça e a paz sejam multiplicadas sobre você. Essa palavra multiplicar significa aumentar muito, ou tomar a medida máxima, que Deus dê a vocês a medida máxima de graça, que Deus dê a você a medida máxima de paz. O cristianismo só avançou sob ataque. Esse é um tempo de crescimento, gente, crescimento. Nós estamos sob ataque. Se a gente resistir bravamente, nós vamos crescer. A graça e a paz de Deus são multiplicados sobre nós quando nós estamos no meio dessa bagunça de vida que o mundo está fazendo lá fora. Está sim se tornando cada vez mais difícil ser um representante de Jesus Cristo nos dias de hoje, mas foi muito mais difícil no Império Romano, quando a perseguição, os problemas espalharam os crentes. Muitos perderam suas vidas, e aqueles que sobreviveram à perseguição perderam seus empregos, suas casas, seus meios de subsistência, viraram mendigos no meio da sociedade, por causa de Jesus. Bom, nós ainda não chegamos a esse ponto, não chegamos ainda a esse ponto, mas acredite, debaixo dessa perseguição terrível que eles viveram lá naquela época, o Evangelho crescia e se multiplicava. Diante desse mundo anticristão, a gente pode se tornar alarmado, irritadiço, argumentativo, repulsivos, ou a gente pode viver vidas atraentes e desejáveis. Eu acho que a gente pode escolher a segunda. A gente vive num mundo anticristão, é hora da gente saber com convicção quem nós somos. Quem nós somos, de onde nós viemos, como devemos viver nesse mundo e o que Deus nos deu. É isso que nós vamos falar nas próximas semanas. Quem nós somos salvos, enviados por Deus. De onde nós viemos, somos estrangeiros nesse mundo e fomos espalhados por Deus. Como nós devemos viver como escolhidos por Deus o Pai, como santificados pelo Espírito Santo, como gente que tem a marca de Cristo.
no seu coração. O que Deus nos deu, Ele nos deu resgate pela graça, e Ele nos deu reconciliação através da paz. Você vai ouvir muito sobre isso a partir dessas próximas semanas. Eu inicio hoje essa série Cristãos no século 21, kit de sobrevivência. Vem estudar a Bíblia conosco, todo domingo de manhã. Vem conhecer o que Deus quer que você seja. Vem conhecer as suas origens. Vem conhecer o que Deus quer, ou como Deus quer que você viva. E venha entender o que Deus te deu.